Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos, boa tarde Solange, tudo bem, graças a Deus. Ultimamente, doutora Fernanda está trazendo notícias boas, né? Depois do dia que eu falei para a doutora, só notícias ruins, né? Você falou, não, eu vou procurar. E hoje também é uma notícia boa. Do que nós vamos falar, doutora? É ano eleitoral, né, Solange? Precisa alegrar, senão o voto obrigatório, mas daí ninguém faz. Ninguém faz, é verdade. Mas hoje nós vamos falar de uma decisão também favorável que saiu para os segurados dependentes, proferida pela Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência, a respeito da possibilidade deste segurado, do dependente do segurado falecido, poder optar pelo benefício de amparo social e abrir mão da pensão por morte se o benefício de amparo for mais vantajoso pela questão de valores. E o que seria esse benefício? Então, nós sabemos que a pensão por morte pode gerar direito para mais de uma pessoa. Sim, dividir. A pessoa que falece, às vezes, deixa vários dependentes, né? De repente, a cota de cada um desses dependentes faz com que o valor desse benefício não seja muito bom, né? Então, em razão disso, ficava naquele impasse, sabendo que esse dependente, às vezes por ter uma deficiência, poderia estar usufruindo do benefício de amparo social, que é aquele benefício que independe de contribuição, no valor de um salário mínimo previsto pela Lei Orgânica da Assistência Social, mas ele não pode pedir esse benefício porque ele é dependente daquele segurado que faleceu e está recebendo aquela cota da pensão. E às vezes a cota é tão pequena que para ele não ficou vantajoso ele estar recebendo aquela pensão. E a Lei Orgânica da Assistência Social tem uma previsão expressa que esse benefício de amparo social concedido não pode ser acumulado com qualquer outro benefício. Então gerou esse impasse aí e foi levada essa discussão à Turma Nacional de Uniformização. Se ele pode abrir mão dessa cota dele da pensão para pegar o outro benefício, ou por ele ser dependente desse segurado falecido e já está lá recebendo essa cota de pensão, se isso automaticamente faz com que ele ficasse excluído a ter direito a esse outro, o BPC-Loas, que a gente já tratou aqui em vários programas a respeito dele. E foi uma decisão recente? E qual foi o órgão que decidiu isso? Então, foi essa Turma Nacional de Uniformização que na rotina, no dia a dia, a gente já fala só TNU. A TNU, que é Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência, deu essa decisão fresquinha, agora em agosto, no dia 18 de agosto, era o tema que estava em repercussão geral, estava para ser decidido o tema 284, se os nossos seguidores, quem está acompanhando aí nossos programas, quiser procurar para ler um pouco mais a respeito do que decidiu, sempre procura tema 284 da TNU, que aí no site do Conselho Nacional de Justiça vai abrir a respeito desse processo aí que foi levado em discussão e foi esse representativo de controvérsia que foi julgado agora no dia 18 de agosto. Então eles colocaram em discussão para saber se esse beneficiário de uma cota à parte da pensão por morte, ele podia ou não optar pelo benefício assistencial, porque no benefício assistencial era mais vantajoso porque seria de um salário mínimo, ele receberia sozinho, se caberia ou não ele fazer essa opção. Então foi recente agora, por isso que eu resolvi trazer, porque quando esses assuntos estão representados em controvérsias nesses órgãos superiores,
por mais que você entre pedindo na justiça esses benefícios, até que não se decida isso lá, muitas vezes os processos ficam suspensos, aguardando a decisão desses órgãos superiores. Doutora, poderia nos esclarecer por qual razão esse tema gerava conflito no tribunal? Como eu falei agora rapidamente no início, nessa questão da pensão por morte, digamos que esse falecido tinha 5 filhos, né? Porque numa pensão por morte tem aquela questão da cota parte de cada um dos dependentes. Com um dependente, um dependente recebe 60% da média dos salários do que o segurado falecido recebia em vida. Tendo 2 dependentes, aumenta mais 10%, então quer dizer, o segundo dependente tem essa cota parte de mais 10% só. Então, só vai ter direito a 100% da renda desse segurado falecido se tiver 5 dependentes. Mas digamos que no caso em questão tinha esses 5 dependentes. Então, a pensão por morte desse segurado falecido estava sendo dividido por 5 pessoas. E dentre esses 5 dependentes, tinha um deles que apresentava deficiência. E a pessoa com deficiência, ele tem direito a esse outro benefício de amparo social se ele cumprir os critérios de vulnerabilidade social, que é de renda per capita de 1/4 até meio salário mínimo por pessoa. Então, digamos que mesmo com no caso em concreto que foi julgado lá na Turma Nacional, aconteceu isso. Esse grupo familiar era com várias pessoas e dividindo esta pensão para todos os moradores, esse com deficiência ainda cumpria os requisitos para o benefício de amparo social. Mas por eles estar recebendo a pensão por morte, o INSS tinha negado o direito dele optar pelo benefício de amparo social, mesmo sendo mais vantajoso, sendo que a lei previdenciária, não só agora com a reforma da Previdência, mas todas as edições das leis sempre fala que o segurado, a pessoa que vai requerer um benefício, ele sempre pode optar por aquele que seja mais vantajoso, e o servidor do INSS também tem o dever de oferecer a esta pessoa que está requerendo o benefício aquele que for melhor, com renda melhor. Então, a partir do momento que tem dentro de um dos dependentes desse segurado falecido, um com deficiência, que pela questão da renda do grupo familiar poderia estar recebendo o benefício de amparo social, que ia ter outra renda somada para essa família, então o INSS não podia deixar de contemplar esta pessoa com deficiência com esse benefício assistencial e excluir ele da cota parte da pensão por morte e deixar essa pensão por morte somente para os outros dependentes e ele ficar usufruindo sozinho do benefício de amparo social, porque é de um salário mínimo e esse valor do benefício de amparo social acabou sendo superior à cota parte que ele tinha dessa pensão por morte. Então, ele pode optar pelo LOAS, né? Ao invés da pensão por morte. Isso. Você vê, muitos anos em discussão isso no processo, e como não foi só um processo que se discutia isso, porque em muitos casos o INSS sempre negava o direito desse dependente da pensão por morte optar por renunciar à sua cota parte da pensão e ficar só com o benefício de amparo social. A Turma Nacional resolveu fazer esse julgamento para acabar com essa discussão e aplicar a todos os demais casos de igual forma, esclarecendo a todas essas pessoas que querem requerer benefícios que sejam possíveis de serem contemplados pelo benefício de amparo social, que eles podem sim abrir mão dessa cota parte da pensão por morte e ficar só com o benefício de amparo social a pessoa com deficiência ou idoso, tá? Então, veio essa decisão da TNU
que os dependentes que recebem ou que têm direito à cota parte de pensão por morte podem sim renunciar a esse direito para o fim de receber o benefício assistencial. É interessante o caso porque vamos dizer que esse segurado falecido era solteiro e deixa os pais como seus dependentes. Digamos que essa pensão para os pais venha a ser somente de um salário mínimo para pai e mãe. Mas se a mãe, já com mais de 65 anos, quiser renunciar da pensão por morte desse filho solteiro que faleceu, que ainda morava com os pais, e esses pais dependiam desse filho solteiro, ela pode renunciar da pensão, deixar a pensão integral para o marido, que vai continuar sendo de um salário mínimo, e ela vai lá e pleiteia esse benefício de amparo social. Ou seja, 2 moradores na casa, os 2 com renda. Gostei, né? Eu falo assim que cada dia que a gente vem aqui, a gente aprende mais coisas, né? Então, né, doutora, fica a dica aí para quem está nos assistindo, né? Tá numa situação dessa, procura um profissional, procura se informar, né, doutora? Às vezes tem ou pessoas idosas acima de 65 anos ou pessoas com deficiência num grupo familiar que poderiam estar usufruindo do benefício de amparo social no salário mínimo, mas acabam não tendo esse benefício concedido porque estão incluídos numa pensão por morte, rateando essa pensão entre vários e com uma renda bem menor. Então Importante. tem que procurar, né, a se informar, que eu sempre falo que o programa Convívio também é de utilidade pública, né? E para ele, por exemplo, só para terminar, uma dúvida que eu tô aqui, para ele tá mudando, ele para de receber quando ele entra ou só vai parar de receber a outra quando chegar? Ele vai fazer o requerimento no INSS, expressamente dizendo que quer renunciar da pensão. Aí esse servidor do INSS vai analisar se ele cumpre todos os requisitos para o benefício de amparo social. E aí, se ele vai na certeza, né? É bom ir na certeza, né? Mas assim, o servidor só vai excluir ele da pensão por morte se ele for, cumprir os requisitos do benefício e tiver o benefício assistencial concedido. Tá. Então, fique tranquilo, dá para recorrer. Doutora, muito obrigado, né? E semana que vem estamos de volta com mais notícia aí. Se Deus quiser, boas, né? Se Deus quiser, no nosso Quiz da Previdência com a doutora Fernanda Mascara. Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia.